Olá, sejam todos muito bem-vindos. Sou o Dr. Michel Palheta e essa nossa conversa é para falar sobre ultrassom para a pesquisa de endometriose. Vou compartilhar com vocês um guia prático para exames de rotina baseado principalmente no consenso IDEA. A primeira coisa que eu sempre falo em todas as minhas apresentações, principalmente no caso da endometriose, é uma frase que eu repito frequentemente, que para o diagnóstico da endometriose por ultrassom, eu preciso procurar as lesões. Mas eu só irei procurar aquilo que eu conhecer. Conhecer a anatomia da pelve, conhecer a imagem da endometriose e conhecer um pouco da fisiopatologia da doença, como ela se apresenta nas mulheres que tanto sofrem nesse Brasil. Em 2016, foi publicado um consenso por vários especialistas mundiais que a gente chamou de consenso IDEA, padronizando uma sistemática de exame e descrição do exame para mapeamento de endometriose. Hoje eu trago para vocês um resumo, aplicando inclusive um pouquinho modificado. Eu vou me atrever a isso, porque esse protocolo eu gosto de botar ele um pouco mais amplificado com a avaliação abdominal. E aquilo que eu chamaria dos 5 passos para o mapeamento de endometriose. Onde o primeiro passo a gente começa com uma avaliação abdominal, o segundo passo, uma avaliação pélvica de rotina. O terceiro passo, os sinais, procurando sinais indiretos de endometriose. O quarto passo, o sinal do deslizamento para procurar aderências nos recessos anteriores e nos recessos nos compartimentos posteriores. E, por último, uma avaliação minuciosa de cada compartimento pélvico. Começando pela avaliação abdominal, a gente começa com um transdutor convexo no abdômen da paciente, principalmente estudando o diafragma e olhando também para alguns recessos peritoneais. Mas, fundamentalmente, o IDEA descreve principalmente para a gente analisar a via urinária, porque frequentemente essa via urinária pode ter hidronefrose. Aqui a gente está vendo a movimentação do rim, nesse transdutor convexo, uma tomada mais ou menos na loja renal direita, aqui é o fígado, aqui é rim. Então você vê que no dia a dia eu peço inclusive para a paciente inspirar, expirar, para eu sentir um pouco inclusive a mobilidade dos órgãos, e percebo bem que o rim não tem dilatação, não tem sinal de hidronefrose, o que poderia me suspeitar uma endometriose de ureter, uma endometriose principalmente no compartimento lateral, quando isso acontece. É o caso dessa paciente que a gente vê uma hidronefrose de aspecto crônico, onde a gente tem aqui uma hidronefrose grau 2. Essa paciente ela tinha endometriose pélvica e com comprometimento ureteral. Quando a gente estuda a endometriose, a gente tem que sempre lembrar que também existem as endometrioses fora da pelve, fora do abdômen, e que por muitas vezes é associado inclusive a cirurgias prévias ou de miomectomia ou principalmente de cesariana. Então é muito importante que a gente, com o transdutor linear, sempre estude a cicatriz da cesariana. Isso aqui é uma imagem da parede abdominal, onde a gente vê a linha de cicatriz da cesariana. A gente bota o transdutor linear perpendicular à cicatriz e estuda todos os planos, desde a pele, o tecido subcutâneo e o tecido muscular. Eu sempre que faço ultrassom transvaginal, paciente que já tem cesariana, eu pergunto: você sente algum nódulo na cicatriz da cesárea? Sente alguma dor na cicatriz da cesárea? Eu sempre olho, porque frequentemente a gente é pego com surpresa por nódulos de endometriose na parede abdominal. Como é o caso aqui, essa imagem hipoecogênica mal definida, infiltrando a região mais profunda do tecido subcutâneo, do plano subcutâneo, tocando a fáscia muscular do reto abdominal. Uma outra lesão, um estudo aqui, o plano muscular, também profunda, com espessamento da fáscia, uma lesão até extensa, também hipoecogênica, mal definida. Essa paciente era muito sintomática, determinou um certo abaulamento, inclusive ali no plano subcutâneo, também compatível com uma endometriose
na parede abdominal, na topografia da cicatriz cesárea. Já essa outra paciente também tinha uma lesão, só que infiltrava o plano muscular. Essa paciente é a que mais sente dor, porque realmente na mobilização, na movimentação diária, do dia a dia, essas lesões que infiltram, isso aqui é o plano muscular do reto abdominal, aqui o PED subcutâneo, e você vê que é uma lesão extensa, acometendo realmente a musculatura. Como é que eu descreveria essa lesão? Botaria presença de imagem nodular, sólida, hipoecogênica, irregular, poderia botar de limites parcialmente definidos, a medida, localizada profundamente no plano, vai estar subcutâneo, muscular, na topografia da cicatriz cirúrgica de cesárea, na região da fossa ilíaca direita, esquerda, no plano mediano, é compatível com uma endometriose de parede abdominal. Para a gente falar de endometriose pélvica e falar do ultrassom pélvica, eu sempre recapitulo nas minhas aulas a questão da anatomia, porque a gente estuda a anatomia pélvica no Atlas nessa situação, numa posição anatômica. Só que quando a gente vai para o dia a dia, no ultrassom, a gente tem que lembrar que a imagem que a gente vai estar vendo no dia a dia da anatomia é exatamente essa, onde o transdutor vai estar introduzido no canal vaginal. Nós, na maioria das vezes, vamos cair com esse transdutor no recesso anterior aqui, do fórnix vaginal anterior. Nós temos a parede vaginal anterior e aqui o colo do útero. Então, esse espaço é o fórnix vaginal anterior. Assim como aqui atrás nós vamos ter o fórnix vaginal posterior. Então, na maioria das vezes, o ultrassom transvaginal de rotina ele é feito com transdutor aqui, no fórnix vaginal anterior, o que vai me dar uma janela acústica em cima do útero, que quando eu projeto a imagem, a gente vê que isso aqui é o transdutor, essa linha hipoecogênica escura é a parede vaginal, então vê que o transdutor está ocupando o fórnix vaginal anterior e a gente projeta exatamente a imagem uterina, como é feito na maioria das vezes no exame de rotina. Então, está aqui, transdutor, parede vaginal anterior, o transdutor está no fórnix vaginal anterior, e a gente olhando o útero, fazendo uma báscula lateral à direita, à esquerda, para o estudo do miométrio, estudo do endométrio, rodando na transversal, a mesma coisa. A gente inclusive olha aqui essa linha delicada e hipoecogênica de transição do endométrio e do miométrio, que é a zona juncional, muito importante para os diagnósticos de adenomiose. Então, é dessa forma que na maioria das vezes a gente vai fazer as medidas longitudinal, transversal, com o transdutor no fórnix vaginal anterior. Uma coisa muito importante desse primeiro momento do ultrassom pélvico é a gente avaliar o útero para ver se não tem sinais de adenomiose, como no caso dessa paciente, onde você vê uma assimetria de parede, você vê focos ecogênicos miometriais, você vê microcistos miometriais, uma heterogeneidade, lesões, estratificações em sombras, aqui um borramento também da zona juncional, todos os sinais praticamente compatíveis com adenomiose. Isso é muito importante estar pesquisando. E também, nesse momento, a gente pode também estar pesquisando se não tem hidrossalpinge, se não tem endometrioma e se também não tem aderência entre o útero e o ovário. Como nesse caso aqui, eu estou no lado direito, está aqui o útero, você vê a mobilização, você avisa a paciente, evidentemente, olha, eu vou fazer um movimento delicado aqui, se alguma coisa lhe incomodar, você me avisa, então eu faço delicadamente uma certa compressão com o transdutor e está aqui, ele consegue mobilizar e separar o útero do ovário direito. A mesma coisa no lado esquerdo, está aqui o útero, está lá o ovário, então estou fazendo uma certa compressão e vejo que existe uma mobilização muito boa entre o útero e o ovário. Diferente de quando muitas vezes eu encontro uma aderência, nesse caso aqui a paciente tinha um endometrioma e ela tem realmente, além de sinais de adenomiose no útero, endometrioma, ela tem aqui uma lesão muito pequena aqui, se vocês repararem, no ligamento útero-sacral esquerdo, uma lesão de endometriose
Mas o que chama atenção é exatamente esse processo aderencial entre o ovário esquerdo e o útero na compressão. A gente não consegue separar o útero aqui no caso do ovário. A mesma coisa acontece com essa paciente que tem um endometrioma, tem ali a lesão, o cisto de endometrioma, e eu estou tentando fazer uma compressão para ver se eu consigo separar o ovário com o endometrioma do útero, e vocês veem que realmente está aderido o ovário ao útero. Isso é um sinal de endometriose aí entre os órgãos, causando processo aderencial repetido. Um outro exemplo semelhante, então um grande endometrioma, cisto de endometriose no ovário, que a gente chama de endometrioma, e a gente fazendo a compressão e também não acontecendo a mobilização. Isso você já vai colocando no seu relatório. Aqui essa paciente é interessante que ela tinha praticamente todas as 3 coisas que a gente procura num primeiro momento. Se tem endometrioma, ela tinha hidrossalpinge, ela tinha sinais de adenomiose e ela também tinha processo aderencial dos anexos com o útero. Essa paciente já apresenta uma endometriose aqui, em ambos os ovários, e aqui a gente apresenta aquele sinal clássico do sinal do beijo dos ovários, do kissing ovary, que é onde a gente faz uma certa mobilização e a gente vê que tem uma aderência posterior, os ovários estão retrouterino e fixo muitas vezes ao útero e entre eles também. Então existe uma aderência posterior, o que isso aqui sugere fortemente a presença de endometriose profunda no compartimento posterior. Por um terceiro passo, a gente consegue fazer a mobilização, porque muitas vezes você pode até fazer com toque bimanual. Você explica para o paciente, olha, eu vou fazer uma certa compressão com o transdutor delicadamente, vou fazer uma compressão no seu abdômen, se alguma coisa lhe incomodar, você me avisa e você avalia exatamente a mobilização. Como é o caso aqui, desse útero retrovertido, estou fazendo uma certa compressão e eu consigo, olha como é caprichoso o útero deslizando sobre o compartimento posterior. Aqui é o intestino, você vê líquido no compartimento posterior e a mobilização do útero, mostrando que não tem nenhum processo aderencial no recesso reto-uterino. E a gente também não vê nenhuma lesão aqui de endometriose aparente. No recesso anterior, no compartimento anterior, no recesso vésico uterino, você também faz a compressão. Aqui nesse momento eu estou com o transdutor de novo no fórceps vaginal anterior. Faça a compressão, você vê que a bexiga sobe e é bonito o movimento aqui. Evidentemente você tem que avisar, sempre não esquece de avisar a paciente que você vai fazer essa compressão muito delicadamente e que ela exatamente pode referir a algum sintoma, alguma sensibilidade dolorosa. Se ela sentir, você tem que tentar perceber se é você que está fazendo com muita força esse movimento ou se de fato ela tem uma sensibilidade de uma possível lesão de endometriose que ainda não foi diagnosticada. Nesse caso aqui, você vê que essa paciente, além de nódulos de mioma, ela tem uma lesão de endometriose em manto no compartimento posterior, acometendo aqui desde a região retrocervical e a serosa posterior desse útero retrovertido. Mas o que chama atenção é que na compressão, você vê, está tudo bloqueado. O compartimento posterior está bloqueado aqui, principalmente na região retrocervical, a gente tenta desfazer e o útero não sobe. Então, realmente, um sinal do deslizamento aí é negativo, sugerindo exatamente essa infiltração de endometriose no compartimento posterior, uma lesão em manto, cometendo aqui desde o fundo à parede posterior do corpo uterino e se estende lá para a região retrocervical. Quando a gente vai estudar essa região retrocervical e principalmente do septo retrovaginal, é muito importante que a gente tenha atento essa anatomia, né? A gente vai ter que lembrar que o transdutor ele vai percorrer mais colado agora à parede vaginal posterior. Nós temos aqui a parede anterior do reto e essa região aqui vai ser exatamente do septo retovaginal.
que vai terminar exatamente na reflexão peritoneal. Então aqui a gente tem a parede vaginal se inserindo aqui no colo, na parede posterior do colo uterino, aqui exatamente formando o fórnix vaginal. Então a gente tem exatamente essa imagem aqui, onde a gente tem essa linha hipoecogênica, é a parede anterior do reto. Essa parede hipoecogênica é a parede vaginal posterior. O septo retovaginal é a linha hiperecogênica, a linha branca entre a parede vaginal e a parede anterior do reto. E o limite dela é exatamente a reflexão peritoneal. A gente vê líquido aqui no fundo do saco de Douglas, para cá para cima o colo uterino. Então, quando a gente vê aqui no ultrassom dinâmico, você vai ver aqui, olha, isso aqui, a linha hipoecogênica, a parede anterior do reto, o transdutor, lembra, está tocando na parede vaginal posterior, e essa linha delicada hiperecogênica entre a parede vaginal e a parede anterior do reto é exatamente o septo retovaginal, que se estende aqui e vai terminar com a linha ali exatamente da reflexão peritoneal. Aqui então, outra maneira da gente chegar nele também a gente está aqui, olha, no fórnix vaginal anterior, está aqui parede vaginal anterior, eu vou tirar delicadamente o meu transdutor e vou escorregar ele posteriormente, ó. Então subi o colo e coloquei agora no fórnix vaginal posterior, então consigo estudar também a parte mais distal aqui do septo retovaginal. Já chegando aqui, ó, isso é líquido no fundo do saco de Douglas, aqui é a reflexão peritoneal, então ele termina exatamente nessa região aqui, onde frequentemente a gente encontra lesão nessa região do septo retovaginal antes de chegar na reflexão peritoneal. Como é o caso aqui, a gente vê essa lesão de endometriose profunda, uma lesão hipoecogênica, endurecida, com focos de calcificação, acometendo ali a região reto-cervical, se estendendo aqui, ó, para a parede anterior do reto, e vocês vão perceber que está aqui, ó, parede vaginal, o branco aqui, ó, septo retovaginal, o finalzinho dele é acometido aqui exatamente infiltrado pela lesão de endometriose, que é uma lesão de endometriose profunda extensa aí no compartimento posterior. A gente vê as lesões hipoecogênicas exatamente entre a parede vaginal e a parede retal, como a gente vê nas imagens fotográficas aqui dessas lesões. Um outro caso, para ficar bem ilustrado, ó, o septo retovaginal, parede vaginal posterior, e a gente consegue ver a lesão hipoecogênica, ó, mal definida, com um microsfoco de calcificação, reto passando aqui atrás. Então, é uma lesão de endometriose profunda no septo retovaginal, aqui muito bem definida, muito bem ilustrada nesse exame. Essa paciente era bem sintomática, principalmente com histórico de dispareunia. Um outro caso também de endometriose no septo retovaginal, novamente, septo retovaginal, linha hiperecogênica, parede vaginal e parede retal. Olha como a gente consegue separar muito caprichosamente a parede retal, que é a linha hipoecogênica, da lesão de endometriose, uma endometriose com sangue, com conteúdo hemático, com focos de calcificação, focos ecogênicos, se localizando exatamente entre o septo retovaginal e a parede vaginal. Nesse caso aqui ela tocava, infiltrava um pouco a parede vaginal também. Quando a gente vai para um último passo mais definido, é muito importante que a gente se separe por compartimento esse nosso exame. No compartimento anterior, principalmente onde a gente vai estudar a bexiga, a parede vesical, a sua porção principalmente peritoneal e exatamente o recesso vésico uterino e a serosa da parede anterior com os ligamentos redondos. No compartimento posterior, a serosa da parede posterior, a reflexão peritoneal, a região do tórus uterinos, é exatamente onde tem a fixação dos ligamentos úterosacrais. Estão vendo aqui os ligamentos úterosacrais se inserindo no tórus.
a parede vaginal posterior na sua inserção, formando exatamente o fórnix vaginal posterior. Aqui o septo retovaginal, exatamente naquela porção engordurosa que a gente acabou de ver, e fundamentalmente também a parede retal anterior com a sua reflexão peritoneal em cima da parede muscular. Então, quando a gente olha para o compartimento anterior, repetindo aqui, o mais importante é a gente estudar essa cúpula vesical no caso da bexiga. Lesões aqui na base da vesical, no trígono, pode acontecer, mas é um pouco mais raro. O que é o mais frequente do dia a dia são lesões realmente no recesso vésico-uterino, como é o caso aqui dessa paciente, onde a gente vê uma lesão hipoecogênica infiltrando a serosa, a parede muscular, espessando o músculo detrusor aqui, espessando a submucosa aqui da bexiga. Então nós temos até infiltração, um espessamento da mucosa, uma lesão vesical aí. Essa outra paciente também tinha uma lesão extensa aqui, ó, da bexiga. Estou com o transdutor no fórnix vaginal anterior e você vê, inclusive com imagens microcísticas na mucosa, um espessamento da parede muscular. Essa paciente era muito sintomática, tinha histórico de hematúria, tinha disúria cíclica relacionada. Você vê que tem uma aderência, aqui é útero, uma aderência no recesso anterior, vésico-uterino. E uma coisa que a gente tem que também só separar, devido à nova nômina, por exemplo, essa paciente tem uma lesão de endometriose aderida à parede vesical, aqui na cúpula vesical. Porém, se vocês repararem caprichosamente, a linha hipoecogênica dessa bexiga é exatamente a parede muscular. Então, essa lesão ela não infiltra o músculo da bexiga, ela está aderida à superfície peritoneal. Então, dentro do conceito da nova nômina, isso aqui teoricamente seria uma endometriose superficial pelo fato dela não infiltrar a parede muscular da bexiga. E por último, o compartimento posterior, né? Muito frequente a gente ver lesão de serosa posterior infiltrando o miométrio. Então, como nesse caso aqui, um útero retrovertido, lesão em manto, com infiltração miometrial, desde a região aqui retrocervical. A gente vê um espessamento da serosa, lesão hipoecogênica, mal definida, vai ter aderência posterior, como aqui também, nesse caso aqui, a gente vê espessamento da serosa, espessamento hipoecogênico, infiltração, você vê aqueles sinais que podem confundir com adenomiose, isso é uma coisa ainda em discussão. Os europeus chamam de adenomiose focal externa, nos Estados Unidos eles preferem separar, os americanos preferem separar como adenomiose. No novo consenso também saiu como um outro entidade. Isso aqui seria uma endometriose infiltrativa do miométrio a partir da endometriose profunda que está cometendo a serosa posterior. Então aqui tem processo aderencial e tem endometriose em manto aí desde a região retrocervical se estendendo para a parte posterior do corpo e do fundo uterino, e provavelmente deve ter também lesão retal. Quando a gente estuda o intestino, a gente tem que olhar caprichosamente toda a extensão desse intestino, desde sua porção extraperitoneal, mas principalmente quando começa a região peritoneal após a reflexão peritoneal. Então a gente começa introduzindo, olhando para a parede retal, passamos ali os 4 centímetros, primeira reflexão, primeira dobra, primeira curvatura do reto, até chegar na segunda curvatura, e a gente vai estudando toda a parede retal. Aí a paciente com preparo intestinal facilita muitas vezes o exame. A gente vai olhando exatamente e comparando a espessura, tem que se manter uma espessura de certa forma homogênea. Então as lesões podem estar nessa região mais próxima à reflexão peritoneal, ou ter uma lesão um pouco mais alta. Essas lesões podem ser em placas ou elas podem ser mais extensas,
com sinais de acometimento, inclusive da submucosa. É o grande detalhe que eu deixo para vocês, é isso. Se vocês verem uma lesão em placa que só espessa a parede muscular, provavelmente essa lesão não está acometendo a região submucosa, que é a região hiperecogênica. Quando ela começa a ter lesões em dedo de luva, ela provavelmente já está infiltrando a submucosa. Nesse caso dessa paciente, você vê um espessamento hipocogênico da parede muscular na parede retal anterior. Você compara com a parede retal posterior aqui, você vê um espessamento importante. E a gente roda na transversal e vê que realmente é uma endometriose que está se estendendo lá da região reto-cervical e acometendo a parede anterior do reto. Mas provavelmente você vê que essa área hiperecogênica ela é mantida, que é a área exatamente da submucosa. Nós temos aqui a arcerosa vai ser hiperecogênica, a muscular hipo, a submucosa hiperbranca, a muscular da mucosa, de novo, hipo. Nós temos a interface lá dentro das mucosas. Então, reparem que essa região hiperecogênica, que representa a submucosa, não está claramente invadida. A lesão ela predomina mais realmente na topografia da parede muscular. Algumas coisas são muito importantes a gente relatar, além das 3 medidas nos eixos da lesão, é muito importante também colocar a distância da borda anal da lesão. Qual a grande importância disso? É porque para o cirurgião é completamente diferente uma lesão intraperitoneal de uma lesão abaixo da reflexão peritoneal. A complexidade da doença, a complexidade da cirurgia é muito diferente. Então, não se preocupe tanto em minha lesão está a 9 ou ela está a 9,5. Não, mais importante é saber se ela está acima da reflexão peritoneal. Evidentemente, a gente usa como parâmetro o colo uterino, uma linha tangenciando a cervix. Você vai estar mais ou menos a 7 a 8 centímetros da borda anal, dependendo da referência que você utilizar. Eu utilizo 8. Então, quando eu determino que isso aqui está a 8 centímetros da borda anal, eu vejo qual é a distância dessa lesão para a linha que tangencia a cervix. E aí eu digamos que ela está a 2 centímetros, e se eu sei que aqui está a 8, eu vou dizer que essa lesão está a 10 centímetros da borda anal. Mas, de novo, o mais importante é saber que está a 10 a 11, é dizer que ela está intraperitoneal, ou seja, o cirurgião vai ter acesso a essa lesão. Então aqui, mais uma vez, uma lesão muscular, né, uma lesão de endometriose profunda intestinal, invadindo aí a muscular, e essa lesão ela é peritoneal. A lesão que começa a ter sinais dessas edentações ou em dedo de luva, que também a gente chama assim, lesão em cocar de índio, começa a nos dar sinal que tem invasão da camada submucosa e que tem uma retração muito grande. Inclusive essa lesão ela pode ser subestimada, porque ela pode ter uma extensão muito maior devido à grande retração que ela normalmente determina na alça intestinal. Então é uma lesão que a gente chama em cocar de índio, que pode sugerir inclusive a invasão da submucosa. Nesse caso dessa lesão foi muito caprichoso ver que essa lesão de endometriose intestinal, ela é exatamente o borramento hipoecogênico, ele invadia a região hiperecogênica da submucosa. Vocês veem que claramente está invadindo a submucosa e chegando, se estendendo inclusive até a mucosa. Essa paciente tinha sangramento nas fezes, você vê que a lesão infiltra a parede muscular, submucosa, chegando até a mucosa. Então realmente essa paciente tinha também sangramentos cíclicos relacionados à menstruação. Como é que eu descrevo normalmente então no laudo? Identifica-se uma lesão hipocogênica mal definida e de contornos irregulares, acometendo a parede anterior do reto ou do sigmoide ou da junção reto-sigmoide, com extensão para a parede posterior, muitas vezes do útero, se houver, boto isso no laudo, atingindo a camada. Aí eu boto com a camada muscular, submucosa, mucosa, ocasionando muitas vezes a indentação luminal e retração do segmento. À medida,
acometendo a porcentagem da circunferência, é importante você falar isso, isso vai determinar também muitas vezes o tipo de cirurgia e também a distância da borda anal. E por último, a gente também, é muito importante, é uma das lesões mais frequentes, a gente determinar presença de lesão no ligamento útero-sacral. Então a gente vê essa linha, lembra, transdutor, então aqui parede vaginal, linha hiperecogênica é o ligamento útero-sacral, e a gente vê a infiltração aqui dessa lesão hipoecogênica, lesão de endometriose, acometendo exatamente o ligamento útero-sacral. Aqui da mesma forma, aquela paciente que tinha endometriose em manto, ela vai se estender para o ligamento útero-sacral. Como é que eu faço o laudo, né? É claro que por mais que existam críticas à fórmula de laudo, à máscara de laudo, isso otimiza muito o nosso tempo para se dedicar muito ao exame. Então, a técnica, descreva o modelo, os transdutores, que a paciente está com preparo, separo por compartimento médio, então descrevendo útero, endométrio, zona juncional, compartilho os ovários também, inclusive se eles têm, muitas vezes essa paciente ela também tem desejo gestacional, se for possível, eu coloco também a questão da contagem follicular, apesar de não estar no melhor período, da melhor onda de FSH, que é aquela determinada mais ou menos entre lá no terceiro, no máximo no quinto dia do fluxo do ciclo menstrual, mas independente eu coloco, porque aí muitas vezes é objetivo gestacional dessa paciente, existe, né, a pretensão, e boto se tem marcadores indiretos, como é que está o sinal de deslizamento nos compartimentos, o compartimento anterior também descrevendo bexiga, ligamento redondo, ureteres, recesso vésico-uterino, o compartimento posterior detalhando muitas vezes que aí é que está o santo grau, tanto lesões de septo retovaginal, retrocervical, tórax, fórnix vaginal, ligamentos uterosacrais, sitenorreto e como é que está o espaço de Douglas. E também coloco no laudo a topografia extrapélvica, já que eu vou analisar também cúpulas, recessos, rins, parede, apêndice, realmente coloco tudo isso no laudo e faço uma conclusão ecográfica daquela pelve e se tiver lesão, inclusive, coloco o desenho, faço normalmente o desenho, o mapa, eu digo assim, isso aqui é o mapa do cirurgião, onde a gente desenha a lesão para ficar muito mais ilustrativo, muito mais fácil a compreensão da descrição que a gente fez bem ampliada do exame. Então, como mensagem final, lembrar do preparo da paciente é fundamental, seguir o passo a passo da técnica, no laudo descrever o padrão das lesões, localizações é fundamental. Para quem quer se estender um pouco mais, se dedicar mais, se tornar expert no exame, eu tenho um convite para vocês. A gente tem a nossa obra de ultrassom para pesquisa de mapeamento de endometriose. Nós temos o nosso curso online para pesquisa de endometriose, que é exclusivo para médicos. Está aqui o QR Code, só você passar o QR Code, você vai ter acesso à inscrição do curso. Um forte abraço, desejo a todos vocês sucesso e que a gente possa ajudar essas milhões de mulheres no mundo e principalmente no Brasil que sofrem com essa doença. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Um abraço.